capítulo, no versículo 2, diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí Deus, embaixo no versículo 3, diz que Deus disse: haja luz. No versículo 2, se você perceber, você vai ver que o Espírito de Deus estava se movendo sobre a face das águas, ainda estava escuro. Aí quando diz, no versículo 3, diz que Deus haja luz, o Espírito que no meio da escuridão ali, ele estava se movendo sobre a face das águas, porque Deus, ele é luz. E Pedro diz que a palavra de Deus, ela não ia em lugar escuro. E se você ver aqui no versículo 26, diz assim, ó: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Essa palavra façamos é uma palavra, irmão, em que você se aprofundar, você vai ver que é a Trindade que está falando ali. Ele fala: façamos o homem conforme a nossa imagem. Você vai ver que é a Trindade. Mas o que me impressiona, o que eu estava meditando, é quem está ouvindo isso, quem está ouvindo essa palavra de Deus. Você vê que Deus cria os céus e cria os anjos, né, e tudo que nele se contém, cria a terra. Aqui, se você ver, o céu já tinha sido criado, os anjos já tinham sido criados. Aí Deus, ele disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ele está dizendo isso, mas quem está ouvindo é todo o exército dos céus. Glória! O exército dos céus está ouvindo essa palavra de Deus. Diz o que? Milhões, milhões e milhares de milhares. Os anjos todos estão ouvindo Deus falar: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia! O exército dos céus. Eu meditando nisso, irmão, você vê que o céu todo está ouvindo Deus falar essa palavra. Aí você vê, como eu já disse aqui, milhões, milhões, milhares de milhares. Aí eu vendo que se o céu, ele é grande, tem milhões, milhões, milhares de milhares, o céu é grande, o céu não é pequeno. Tem muitos anjos lá. Aí você meditar que quando Deus fala, a palavra dele vai longe. Eu meditando, irmão, nisso, eu falei: Paulo disse o quê? Ele falou que estava preso, mas o evangelho disse que o evangelho estava sendo pregado. E se você ver, irmão, a palavra de Deus, quando ela é falada, quando ela é dita, ela vai longe. Aí os anjos todos estão ouvindo isso. Claro que o diabo também sabe, né? Porque ele era um anjo de luz. O diabo sabe que somos imagens e semelhanças de Deus. Ele faz o quê? Ele vai tentar nos destruir de qualquer forma. Aí eu entrei na epístola de Tiago, e Tiago diz assim: Tiago, apóstolo de Jesus, de Deus e de Jesus Cristo. Ele se tornou líder da igreja de Jerusalém, Tiago. Ele podia bem dizer: Tiago, irmão do Senhor, líder da igreja de Jerusalém, apóstolo de Jesus Cristo. Mas ele não fala isso. Você vê que ele se identifica ali só como Tiago, apóstolo de Jesus Cristo. Ele faz o quê? Conforme o costume daquela época, ele revela a sua identidade. Ele está revelando a identidade dele, ó: Tiago, apóstolo de Jesus Cristo. Então quem está lendo a carta de Tiago, está vendo que Tiago é apóstolo de Jesus Cristo. Então ele revela a sua identidade. Irmão, fica essa palavra, essa oportunidade, em nome de Deus.